Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, 1000 vezes mais paz, alegria, saúde, força, favor de Deus, céus abertos, no nome de Jesus, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua empresa, 1000 vezes mais portas abertas, oportunidades, em nome de Jesus, conexões vitais, que o Senhor coloque as pessoas certas no teu caminho, o Senhor te apresente os amigos dele, o Senhor te apresente as pontes do teu destino, os ajudantes enviados para serem parte do teu propósito, te ajudarem no teu caminho, em nome de Jesus. Oro também para que todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem enfrentado na mente, todo tipo de ataque espiritual que tem trazido cansaço, que tem trazido opressão, que tem trazido dúvidas, que tem trazido qualquer tipo de peso para essa pessoa, de sobrecarga, que agora haja um toque de Deus quebrando esse jugo, que a unção de Deus despedace o jugo. Jesus, tu és o quebrador de jugos. Quebra agora completamente todo o jugo que essa pessoa tem carregado, tudo aquilo que tem pesado sobre ela, tudo aquilo que tem pesado sobre ela, Senhor, remova em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu tenho algo para te dizer que o Senhor falou comigo. Não tenha receio de dizer não para as pessoas. Essa palavra pode ser para uma pessoa e milhares entram aqui nas minhas orações todos os dias, mas pode ser para muitas outras também. Não viva para querer agradar a todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não vive seu propósito. Jamais. É impossível. Se você quer viver o seu propósito, quando tiver que dizer não, você tem o poder de dizer não, assim como você tem o poder de dizer sim. Então não deixe as pessoas infringirem esse direito que você tem, de dizer não, eu não concordo. Pronto. Não, eu vou fazer porque Deus está me tocando. Amém? É como eu disse, essa palavra pode ser para uma pessoa ou para muitas, mas talvez alguém esteja aí precisando começar a dizer não, obrigado, não, eu não entro nessa sociedade, não, eu não quero comprar, não, eu não quero vender, não, eu não posso me reunir com você. Entende? Nós temos que nos libertar de influências tóxicas, nos libertar de coisas que não são bênção, são peso, não são bênção, são perturbação. E um detalhe, nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro de você. Nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro do teu coração. Amém? Eu queria deixar essa palavra, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas eu precisava falar isso para você, porque foi algo que Deus tocou em mim aqui. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar na fé, andar no profético, porque Deus vai falar poderosamente. Amém? Sou grato a Deus. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã e agora, às 18h30, vamos ter o nosso segundo culto hoje. Vou participar 2 vezes do culto, vou estar à noite com a minha esposa, vou ministrar junto com ela.
E vai ser algo especial, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 12. Escute o que Deus vai falar com você. Diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão foi chamado por Deus, mas ele respondeu com medo e dúvidas. E depois de ter ouvido Deus, ainda pediu mais um sinal. Hoje eu quero falar sobre as mentiras do inimigo. É sobre isso hoje. Mentiras do inimigo. Tem coisas que você tem acreditado e você não deveria acreditar. Gideão estava sendo tão covardemente oprimido pelos midianitas, não só ele, mas todo o território onde ele habitava, que ele estava inseguro até com a voz clara do Senhor na vida dele. Quando estamos inseguros com aquilo que Deus nos falou, nós acreditamos na mentira, em vez de acreditar na verdade. A voz de Deus sempre é verdadeira. Deus estava falando com ele. Deus estava abrindo os olhos dele. Deus estava capacitando ele, porque aqui o Senhor diz várias vezes: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo. Ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo. Sabe? Gideão, ele tinha o que ele precisava. Não só para vencer os midianitas, mas para vencer qualquer coisa que o Senhor colocasse diante do caminho dele. Tudo que Deus colocasse no caminho dele, Gideão iria ter vitória. Mas ele teve que pedir um sinal após outro sinal, porque ele estava sendo assediado pelas mentiras de Satanás, as mentiras do inimigo, constantemente contra ele. Mentiras travam a realidade. Se você acredita numa mentira, a mentira trava a realidade. Porque você vê uma coisa, Deus está te falando algo sobre uma coisa, mas você olha para aquilo e você diz: puxa, será que foi Deus mesmo? Porque é tão desafiador. É isso que a mentira faz. A mentira trava, a mentira impede com que você veja as coisas do jeito que Deus está vendo. Nem sempre um mar fechado representa um mar que Deus não pode abrir uma porta dentro dele. Deus não pode abrir um caminho por ele. Deus pode. Se Deus falou, essa é a verdade. A mentira, sabe, é aquilo que os seus olhos muitas vezes estão vendo e que não é a realidade. É isso que você tem que entender. Não é a realidade. E tem muita gente caindo na mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira, ele mente, ele engana. Existem muitas pessoas cheias de potencial, com um potencial tremendo, mas são paralisadas pelas mentiras de Satanás. E eu vou citar alguns enganos que têm sido falado e propagado, e que você talvez tenha acreditado em algum desses enganos. Se Deus estiver com você, você não sofrerá. Tem gente que diz que depois que você aceita Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta. Eu vou dizer uma coisa para você, o que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse. Então quando o diabo vier no seu ouvido e dizer: vem cá,
Você está na igreja, está servindo esse Jesus, mas está aí com problema. Você tem que dizer para ele, está escrito que eu teria problemas. Está escrito, os problemas vêm para todos. Vem para o pobre, para o rico. Vem para todos. Vem para aquele que acredita, para aquele que não acredita, os problemas vêm para todos. Então é uma mentira quando as pessoas dizem assim, agora que você está na fé, por que você está passando por isso? Mas espera aí, a Bíblia diz, no mundo vocês vão ter aflições. Está escrito na palavra. Vocês terão aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter desafios, vocês vão ter esse tipo de coisa. Então está escrito. Então qualquer pessoa, ou até a voz do inimigo, sabe, questionar você, por que está passando por esse problema? Se você está servindo a Deus, se você está orando, se você acredita tanto nessas igrejas, já ouviu esse tipo de coisa? É o inimigo falando com você. É o inimigo colocando em xeque o que Deus está trabalhando. É o inimigo tentando causar medo, dúvida, insegurança na sua vida. Não deixa isso entrar aí. Não deixa o inimigo plantar essa semente dentro do teu coração de incredulidade. Um outro engano, e que tem sido muito dito, os milagres já cessaram, já pararam. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não acredito que o Jesus que curou leprosos, que levantou paralíticos, que suas mensagens traziam direção para a vida das pessoas, traziam vida para a vida das pessoas, que ele é diferente agora. Então antes ele tinha poder e agora ele não tem mais poder? Eu não acredito? Não, porque Jesus veio só trazer a salvação. Não é verdade. Jesus veio anunciar o reino de Deus. É só olhar o que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Ele anunciou o reino de Deus, mas ele também curou os doentes, libertou os cativos, trouxe transformação nos corações. Ele é um Deus de milagres. Eu sou prova de que a autoridade de Deus não acabou, de que os milagres não acabou, que Deus é fiel, que Deus responde orações. Eu creio, os milagres não cessaram. Eu não tenho como acreditar nisso. Eu não tenho. Sabe, com todo o conhecimento que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, com toda a vida que eu tenho, eu não tenho como. Então pode vir o teólogo que for, o estudioso que for, até mesmo um ateu pode tentar me convencer disso. Ele não conseguirá, porque eu vi, eu vejo, eu sinto, eu não tenho como não acreditar, eu não tenho como, sabe? Escute isso porque é muito poderoso. Isso é uma coisa que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. E o Espírito Santo, ele está falando com você. Você viu milagres. Como que você vai descrer? Como que você não vai se entregar? E a mentira do diabo, dizer que não existe milagres. Existe milagre. Tem uma outra mentira que é contada, você deve viver pobre. Você deve viver pobre e buscar uma vida de pobreza, uma vida, sabe, de abnegação. Espera aí. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, o outro pode ter riqueza e prosperidade, eu não tenho, porque eu sou filho de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas está escrito. Alguém diz assim, está escrito que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não, não está dizendo isso. Isso não está na Bíblia, que os ricos não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que é impossível. Está dizendo que é difícil. E sabe por que é difícil? Porque muitas vezes o rico, para não se incomodar, não todos, mas alguns, para não se incomodar, eles acabam muitas vezes deixando
de fazer algo que Deus pede para eles. Porque, sabe, a maior prova que todos nós vamos passar na vida, todos, eu, você, qualquer pessoa, é como que nós lidamos com a vantagem. Quantas vezes me veio esse pensamento na cabeça? Sabe? Quantas vezes me veio, puxa, eu não preciso me incomodar com isso. Sabe? Não preciso me incomodar com isso. Deus me deu graça, me deu talento, me deu recurso. Por que eu vou me incomodar com isso? Mas se Deus está mandando, vamos lá. Vamos meter a mão, baixar a cabeça e seguir firme nesse trilho que o Senhor preparou. Não é a vontade de Deus que você viva, sabe? Sempre debaixo da dificuldade. É como se as pessoas que tivessem menos recursos, elas estivessem mais perto de Deus. Não. Não são os recursos. São os pobres de espírito. E o pobre de espírito pode ser rico, pode ser pobre financeiramente. O pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Reconhece que ele precisa da força de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus na sua vida. Amém? Tem gente que diz assim, Deus não fala mais, profecias não existem. Bem, eu acredito que Deus fala e eu acredito no poder da profecia também. Essa é a minha fé e nada vai mudar isso. Eu sempre vou acreditar. Deus deu livramentos falando comigo. Deus usou pessoas falando comigo, me usou para falar com pessoas também. Eu não tenho como acreditar nisso também. Então, existem enganos de Satanás, mentiras que o diabo conta e que as pessoas acabam acreditando. Ande pela fé e não por vista. E você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também convidar você, hoje às 18h30, mesmo que você chegue um pouco atrasado, nós vamos ter um culto, certo? Hoje eu estarei em 2 cultos, tanto o culto, eu estive no culto da manhã e agora estarei no culto de logo mais. Vou inclusive ajudar minha esposa a ministrar e vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Deixa eu mostrar para você, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano, tá? Eu sei que esse livro aqui vai te ajudar muito, principalmente depois que você lê sua Bíblia e você está se preparando para ir para o trabalho. Deus vai falar com você aqui. Tem muita coisa preciosa aqui, tem muita coisa que Deus falou comigo aqui dentro desse livro. Vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. E se você quer ser um parceiro doador no nosso ministério e nos ajudar com os programas de televisão, nós pagamos sozinhos, eu e meus parceiros, todos os programas de televisão que a gente tem, na Band e na Rede TV. Não pegamos um centavo da igreja. Nada. Tudo é mantido por nós. E eu disse para Deus, o dia que eu não tiver recurso, aí eu vou parar. Mas enquanto o Senhor for me dando recurso, o Senhor for me abençoando, eu vou continuar. Só vou parar se for por alguma direção de Deus, de eu parar, certo? Porque eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar a sua curtida aqui. E se você puder compartilhar com 8 pessoas, faça isso agora. Amém? Você vai ser uma bênção na vida delas. E você quer ser um parceiro doador e nos ajudar de coração nessa evangelização? Vai lá no meu site e veja como você pode se tornar um parceiro doador ou chama alguém da minha equipe, ok? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. E, por favor, gente, não esqueça de compartilhar. Eu já falei para você compartilhar, mas eu falo reforçando isso, certo? Porque eu entendo que tudo é por propósito. Eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. E você não está aí só para escutar, você não está aí só para receber. Você também tem que aprender a semear. Nunca perca uma oportunidade de semear, nunca. Então, semeie na vida de amigos, de familiares, essa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, creio que Tu és a cura, Jesus, e que o Senhor tem o poder, de acordo com Deuteronômio 1:11, de abençoar 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa. Libera da Tua graça, do Teu favor, que haja 1000 vezes mais recurso, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais saúde, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se agora a Jesus Cristo, toda dor, todo tipo de enfermidade também na alma, toda ansiedade, preocupação, depressão, Senhor Jesus, leva embora agora da vida dessa pessoa e unge ela com alegria, toque-a com Teu poder, tira, Pai, todo o peso dela, tira toda a opressão dela e traga, Senhor, o Teu renovo, traga a Tua força, Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, agora, que essa pessoa seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça e com o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor te unja agora, para que a unção de Deus toque a tua vida e para que o Senhor te dê força para avançar e para romper em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, uma excelente noite a todos e não esqueça de compartilhar amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser, eu tô aqui junto com vocês. Um abraço e acompanha lá no canal da minha esposa, porque nós vamos transmitir direto do canal dela, tá? Ariane Iracete, vai ser lá. Vai lá, acompanha, vai começar às 6h30 o culto e vai ser uma grande bênção. Até mais.